Dando continuidade ao vídeo anterior sobre o canto gregoriano e a língua latina, neste vídeo eu irei apresentar a pronúncia do latim eclesiástico. Não é baseado na fonética avançada do latim. Caso quem assiste esse vídeo queira consultar essa tabela do IPA, pode procurar na Wikipédia, que encontrará lá, inclusive com a variante do latim eclesiástico. Eu estou utilizando a gramática latina do padre Júlio Pomba, que traz essa pronúncia, assim como outras gramáticas de latim ou livros didáticos ou manuais. E então a pronúncia do latim é dividida em 3 grupos. A pronúncia tradicional, depois a pronúncia romana ou eclesiástica e a pronúncia reconstituída. Na pronúncia tradicional, a pessoa irá pronunciar aqueles fonemas conforme os hábitos fonéticos que ela tem da sua própria língua. Assim, um brasileiro que pronuncia a expressão Cordeiro de Deus em latim tende a pronunciar Agnus Dei, por causa de o GN em português ser um encontro consonantal e diferente da pronúncia romana Agnus Dei, que teria o som do NH em português. Ou um francês que pronuncia a palavra glória tende a pronunciar o R como se fosse francês, gloria. Então essa seria a pronúncia tradicional. A segunda é a pronúncia romana, ou a eclesiástica, que basicamente é igual à pronúncia do italiano. Assim, quem conhece o italiano vai ter muito mais facilidade com essa pronúncia do latim, a pronúncia romana. E, por fim, existe a pronúncia reconstituída, que, com embasamento científico, seria aquela que se pronunciava no latim clássico no tempo de Cícero. E em seguida o que eu vou fazer é expor algumas tabelas com exemplos de sílabas em latim, que eu vou pronunciar 3 vezes, para o ouvinte prestar atenção, né, aos sons, e com exemplos em latim em seguida. Olhando a primeira linha, temos as vogais AE e OE, e quando elas estão juntas, com uma grafia ou outra, a pronúncia é da vogal E em português, né? Eternos, eternos, eternos. Ou então a outra palavra, penales, penales, penales. Caso não haja ditongo, ou seja, as vogais estão em sílabas diferentes, que seria um hiato, cada uma das vogais vai ser pronunciada. Por exemplo, a palavra poética, poética, poética. Esse acento é apenas para indicar qual sílaba está sendo pronunciada aqui, qual vogal está sendo pronunciada, que é o E separado do O. O tche e o ti são como no italiano, né? Então a combinação se diz tche, 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 e a outra é ti, ti, ti. E este nome próprio contém as duas sílabas, né? Cicero, cicero, cicero. O CH tem o mesmo som do K, né? Assim, esse exemplo é chorus, chorus, chorus. As próximas sílabas são G, 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 Di, Di, Di. 2 exemplos são genus, 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 Regina, Regina, Regina. Lembrando que o R é como no italiano também, que seria esse R brando, né? Regina. Depois, o G e o N soam como NH em português, assim a palavra é agnus, agnus, agnus. Lembrando também que no italiano não há os sons nasais, assim o A é aberto, agnus. O J tem o som do I, assim o nome de Jesus é Iesu, Iesu, Iesu. O PH tem o som do F, filósofos. O S no final tem o som sibilante, cras, cras, cras. Estas duas sílabas têm o som de che, 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 e depois de chi, chi, chi. Assim, esses exemplos são descendit, 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 e depois scientia, scientia,
ciência. O T e o I, eles, quando são seguidos de vogal, têm o som de TS. Tss. Assim, essa palavra se diz gratia, gratia, gratia. E ainda o T e o I, embora sejam seguidos de vogais, se eles aparecem no início de palavras ou são precedidos pelo S, pelo X ou pelo T, a pronúncia é do T, como tiara, 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 ostium, 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 brutium, brutium, brutium. E depois lembrando que o D e o T têm os sons puros, sem o chiado que existe na pronúncia em São Paulo ou no Rio de Janeiro, assim é como aquela no Nordeste. Di, 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 ti, ti, ti. Exemplos de palavras: dictum, 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 títulos, títulos, títulos. O TH tem som de T, teólogos, teólogos, teólogos. O U é pronunciado, assim essa palavra é sanguis, sanguis, sanguis. Depois o X, se ele estiver entre duas vogais e a primeira é o E, ele soa como GZ, z, exemplum, exemplum, exemplum. E em outros casos vai soar como CS, x, axis, axis, axis. O Y tem som de I, mysterium, mysterium, mysterium. E o Z tem som de DZ, zelos, zelos, zelos. Assim, fica feita essa exposição como uma amostra das pronúncias no latim eclesiástico e que os músicos necessitam pronunciar adequadamente, né, para que os sons estejam, né, de acordo com a norma gramatical e também soem bem aos ouvidos.